Alguma vez se lembrou de algo vividamente, algo de que tinha a certeza absoluta, apenas para descobrir mais tarde que nunca aconteceu? É uma sensação desconcertante, não é? Pode levá-lo a questionar as suas próprias memórias, deixando-o com uma sensação inquietante de incerteza. Como é que nos podemos lembrar tão claramente de algo que nunca aconteceu? Este estranho fenómeno de memória coletiva errada é conhecido como o efeito Mandela. O nome deriva de uma ocorrência em que muitas pessoas acreditavam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão na década de 1980, o que é falso. Na realidade, Mandela morreu em 2013. Este efeito não se limita a indivíduos ou ocorrências isoladas. Parece permear o próprio tecido da nossa existência. O efeito Mandela leva-nos a questionar tudo o que pensamos saber. Da ortografia de marcas famosas aos detalhes de eventos históricos, o efeito Mandela expõe a facilidade com que a nossa realidade pode ser enganada. É como se alguém tivesse adulterado as nossas memórias, deixando-nos num estado de fluxo. Imagine lembrar-se vividamente de uma cena específica de um filme, apenas para descobrir que ela não existe. Ou lembrar-se de um evento histórico que nunca aconteceu. E muitas vezes não são detalhes triviais, são ocorrências significativas que muitas pessoas parecem lembrar. É como se estivéssemos a viver numa simulação, um mundo assustadoramente semelhante, mas não exatamente igual à realidade. O que torna o efeito Mandela ainda mais peculiar é a sua presença global. Pessoas de diferentes culturas e origens relatam as mesmas memórias erradas, sugerindo que isto não é apenas uma peculiaridade individual, mas um fenómeno coletivo. O efeito Mandela une-nos num mistério partilhado, levando-nos a questionar a própria natureza da consciência coletiva. Questiona a natureza da nossa realidade. Podemos confiar nas nossas memórias? Ou será que elas são suscetíveis à manipulação? Será que existem universos paralelos? Ou será que os nossos cérebros estão simplesmente a interpretar mal as informações? Estas questões profundas confrontam-nos com os limites da nossa percepção. Por que é que tantas pessoas partilham as mesmas memórias erradas? Será apenas uma coincidência? Ou será que há algo mais profundo em jogo? Desde explicações psicológicas a ideias rebuscadas como universos paralelos e viagens no tempo, surgiram muitas teorias para explicar este fenómeno. Será apenas um caso de os nossos cérebros estarem a funcionar mal? Ou será que há algo mais a acontecer? Enquanto alguns cientistas acreditam que é a forma do nosso cérebro preencher as lacunas nas nossas memórias, outros especulam que pode ser indicativo de algo muito mais profundo e complexo. O debate continua, com novas teorias a surgirem constantemente. Vamos mergulhar nas profundezas deste fenómeno intrigante. Ao examinar alguns exemplos notáveis e explorar as explicações possíveis, podemos começar a desvendar a forma como as nossas memórias funcionam e por que é que, por vezes, nos lembramos de coisas que nunca aconteceram. Vamos começar por traçar as suas origens e explorar alguns dos seus exemplos mais famosos, desde os Berenstain Bears ao monóculo em falta do Mr. Monopoly. Os casos do efeito Mandela são ao mesmo tempo cativantes e desconcertantes, desafiando as nossas suposições sobre a memória e a natureza da realidade. Prepare-se para questionar tudo o que pensa saber. O efeito Mandela não é apenas uma curiosidade, né? É uma janela para a complexidade da memória humana e da percepção. Desafia-nos a pensar criticamente sobre as nossas experiências e o mundo que nos rodeia. Explorar o efeito Mandela é como navegar num labirinto de memória, percepção e a própria natureza da existência. É uma jornada emocionante que levanta mais questões do que respostas, mas, em última análise, deixa-nos com uma apreciação mais profunda pelos mistérios da mente humana. O efeito Mandela. Uma frase curiosa que encapsula um fenômeno que tem assolado o mundo com perplexidade e curiosidade. O nome deriva de Nelson Mandela, o revolucionário sul-africano, que lutou contra o apartheid e se tornou um símbolo de resistência e esperança. Muitas pessoas em todo o mundo recordam vividamente a morte de Mandela na prisão na década de 1980.
As suas memórias são vívidas, recordando detalhes dos noticiários, os relatos noticiosos, a comoção, a tristeza global. A tristeza coletiva foi tão real, tão palpável, como se tivesse realmente acontecido. No entanto, Mandela estava vivo, preso, mas ainda um farol de esperança para muitos durante esse período. Ele foi libertado em 1990 e tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul, falecendo em 2013, deixando para trás um legado de paz e reconciliação. Foi esta discrepância entre a experiência coletiva e a verdade histórica que catapultou o efeito Mandela para o centro das atenções, levantando questões sobre a natureza da memória e da realidade. Tornou-se um termo genérico para o fenómeno das falsas memórias coletivas, com pessoas a partilhar as suas próprias experiências de se lembrarem de coisas que aparentemente nunca aconteceram. Pessoas em todo o mundo relataram memórias distintas de eventos ou detalhes específicos que não se alinham com os registros históricos ou factos estabelecidos. Estas falsas memórias partilhadas variam de triviais a eventos históricos significativos. O efeito Mandela desafia a nossa compreensão da memória e da sua fiabilidade, sugerindo que os nossos cérebros podem não ser tão infalíveis quanto gostaríamos de acreditar. Mas por que é que tantas pessoas partilham as mesmas falsas memórias? Esta questão gerou inúmeras especulações e teorias. É um enigma que intrigou investigadores, psicólogos e a mente do público em geral. Alguns apontam para a forma como o cérebro processa e armazena informação, enquanto outros exploram teorias mais elaboradas como universos paralelos ou realidades alternativas. Os investigadores realizaram estudos para desvendar os mistérios do efeito Mandela, investigando como a sugestão, o reforço social ou mesmo os nossos próprios poderes de imaginação podem moldar e influenciar as nossas memórias. Os psicólogos descobriram que a memória não é uma simples recuperação, mas sim um processo reconstrutivo. Cada vez que acedemos a uma memória, essencialmente reescrevemo-la. E este processo pode ser influenciado por novas informações ou mesmo pelo nosso estado emocional no momento. As pessoas continuam a partilhar as suas experiências pessoais com o efeito Mandela, muitas vezes encontrando consolo no facto de não serem as únicas a terem memórias aparentemente falsas. Tornou-se um tópico de conversa fascinante, provocando debates e colmatando a lacuna entre a ciência e a cultura popular. São realizadas conferências e fóruns online dedicados à discussão do efeito Mandela, reunindo entusiastas e especialistas para partilhar as suas teorias e experiências. O fenômeno permanece um enigma cativante e desconcertante, um lembrete da complexidade das nossas memórias e da sua natureza surpreendentemente maleável. Um dos exemplos mais citados do efeito Mandela gira em torno do nome da amada série de livros infantis The Berenstain Bears. Um número significativo de pessoas lembra-se vividamente de ter lido os livros como The Berenstain Bears, com um E no final. No entanto, o nome sempre foi escrito como Berenstain, com um A. Esta discrepância aparentemente pequena causou uma confusão e um debate consideráveis. Aqueles que se lembram de Berenstain estão convictos das suas memórias, achando difícil reconciliar-se com a ortografia atualmente aceite. Muitas vezes, recordam detalhes específicos do livro, como a fonte ou as ilustrações, o que, na sua mente, corrobora as suas memórias. O exemplo dos Berenstain Bears encapsula perfeitamente o poder desconcertante do efeito Mandela. Ilustra como até as coisas aparentemente mundanas podem tornar-se sujeitas a falsas memórias partilhadas. Levanta questões intrigantes sobre como formamos memórias e por que é que estas parecem ser tão suscetíveis a alterações e distorções. Parte 4. Luke, eu sou teu pai. O poder da memória enganosa na cultura popular. O efeito Mandela estende-se para além de eventos históricos e da literatura infantil. Infiltrou-se na nossa cultura popular, particularmente na forma como nos lembramos, ou melhor, como nos esquecemos, de frases de filmes icónicas.
Um dos exemplos mais flagrantes disto é a famosa frase proferida por Darth Vader no filme épico de ficção científica Star Wars Episódio V, O Império Contra-Ataca. É comum as pessoas acreditarem firmemente que Vader diz: "Luke, eu sou teu pai." No entanto, a frase exata, como pronunciada por Vader, é: "Não, eu sou teu pai." Esta recordação errada tornou-se tão difundida que está gravada na nossa consciência coletiva, frequentemente referenciada em várias formas de média e conversas quotidianas. A prevalência desta memória enganosa pode ser atribuída à natureza dramática da cena em si, juntamente com anos de paródias, repetições e referências culturais. Serve como um testemunho de como a memória coletiva pode ser moldada e influenciada por fatores externos, levando à criação de uma memória partilhada, embora imprecisa. Espelho. Espelho meu, diz-me então. Logotipos de marcas e as areias movediças da memória. Nem mesmo os logotipos de marcas, esses símbolos imortais do consumismo, estão a salvo das garras do efeito Mandela. Aqueles emblemas onipresentes que encontramos diariamente, os seus designs aparentemente gravados nos anais das nossas mentes. Eles não são meros pictogramas, eles são parte integrante da nossa tapeçaria cotidiana, entrelaçados nos nossos hábitos, nas nossas memórias. Eles são, tal como os seus vídeos, pontos de referência visuais, a sua familiaridade raramente questionada. No entanto, o próprio tecido da nossa memória, tal como a percebemos, começa a desfazer-se. Pessoas relataram discrepâncias em logótipos que viram inúmeras vezes. O que antes era familiar, de repente tornou-se estranho, levando-nos a questionar a precisão das nossas memórias e a fiabilidade das nossas próprias percepções. Por exemplo, algumas pessoas recordam vividamente um espaço distinto entre o V e o W no logótipo da Volkswagen. A sua memória é clara, a forma exata das letras, o espaço. Eles conseguem recordar estes detalhes com convicção inabalável. No entanto, o logótipo sempre foi uma entidade contínua. Esta revelação pode ser bastante desconcertante, pois contradiz o que muitos acreditavam ter testemunhado em primeira mão. Da mesma forma, há quem se lembre do logótipo da Ford com um F mais florido, com uma curva mais pronunciada. Embora possa parecer uma diferença minúscula, foi suficientemente significativa para deixar uma marca indelével nas mentes daqueles que se lembram vividamente. Outros juram que era um tom de azul completamente diferente. As cores, especialmente no contexto dos logótipos, podem ser poderosos gatilhos de memória e qualquer variação percebida pode levar a uma sensação de dissonância. No reino desconcertante do efeito Mandela, estas discrepâncias, por mais triviais que pareçam, servem para aprofundar o mistério. As pessoas debatem-se com as suas memórias, tentando reconciliar as suas experiências com a realidade apresentada. Estas discrepâncias levam-nos a questionar a fiabilidade das nossas próprias memórias. Se algo tão omnipresente como um logótipo de uma marca pode ser recordado erradamente, o que é que isto diz sobre a natureza da nossa memória? Se temos dificuldade em recordar corretamente algo tão fundamental como um logótipo de uma marca, levanta questões mais profundas sobre a natureza da própria memória. Será que as nossas memórias são verdadeiramente nossas? Ou será que elas são maleáveis, suscetíveis a influências externas? O que mais nos podemos estar a lembrar erradamente? Esta questão inquietante pode ser bastante desconcertante, pois força-nos a confrontar a possibilidade de as nossas memórias não serem tão invioláveis quanto gostaríamos de acreditar, e de as nossas percepções do mundo serem talvez mais subjetivas do que gostaríamos de admitir. O efeito Mandela desafia a nossa compreensão da realidade, expondo a natureza maleável das nossas memórias e a natureza fluida das nossas percepções. Leva-nos a questionar a própria natureza da realidade